curso Introdução ao Pensamento Político de Platão. Eu sou o professor Djalma Cremonese e essa é a nossa aula 4. E nós vamos falar especificamente de uma alegoria, ou também chamado de mito da caverna, que está na obra A República. Veja bem que os mitos sempre foram uma produção cultural dos povos e na Grécia clássica não foram diferente. Mas para quem acha que os mitos eles acabaram com a imersão da filosofia, está equivocado. Muitos filósofos utilizam das histórias fantasiosas, ficcionais, para trazer uma mensagem subliminar por detrás das histórias. Vocês vão perceber que nós vamos fazer uma narrativa agora aqui do mito ou da alegoria da caverna de Platão, que é muito utilizado nas aulas hoje, até dos alunos secundaristas, também cobrado até no Enem. Então vocês vão ficar comigo aqui alguns minutinhos, que eu vou explicar com calma o que é a alegoria da caverna ou o mito da caverna que vocês estão vendo a imagem ilustrativa, né? Primeiramente você enxerga sombras na parede, pessoas acorrentadas olhando para as sombras no fundo da caverna. Por detrás existe uma fogueira, existem pessoas, existem animais, tem pessoas. E lá no mundo de fora existe uma outra realidade. Então, nós vamos explicar. Imaginemos uma caverna. Lá ela está no subterrâneo, onde desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Quem são esses seres humanos? Cada um de nós, não é o homem da pré-história. Suas pernas e pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e olhar apenas para frente, não podendo girar a cabeça, nem para trás, nem para os lados. Aquela visão sempre única. A entrada da caverna permite que algumas luzes exteriores ali penetrem de modo que se possa, na semi-obscuridade, enxergar do que se passa no interior. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa, entre elas os prisioneiros no exterior, portanto há um caminho ascendente ao longo da qual foi erguida uma mureta, como se fosse parte de uma fronteira, um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta, palcos, homens transportam estatuetas. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede, no fundo da caverna, sombras das estátuas. Como jamais viram outra coisa, esses prisioneiros imaginaram que as sombras vistas são as próprias coisas. Também não pode saber que enxergam porque há fogueira. Número 2. O que acontece na conversão? Platão indaga alguém se libertar desse prisioneiro, não fala quem. Que faria o prisioneiro libertado? Em primeiro lugar, olharia para toda a caverna, veria outros seres humanos, a mureta, e começaria a caminhar, engatinhar para fora da caverna. Aí começa o processo lento do conhecimento, aquele que se dá conta. Esse é o processo da filosofia. Você deu conta da realidade e começa a trilhar um novo caminho, deparando com os marionetes, com aqueles que caminhavam por detrás. No primeiro momento ele ficaria um pouco complexo, né? Pois sempre era acostumado com as luzes da fogueira, ficaria até um pouco cego com as luzes, né? Mas ele não deixa de caminhar em direção ao conhecimento. Lá fora ele enxergaria outra realidade, a realidade das luzes, a realidade do mundo das ideias, porque Platão divide o mundo sensível, é o mundo da realidade em si, que pode ser enganosa.
mas lá fora acontece o mundo das ideias, da razão. Ele enxergaria as próprias coisas, não viria senão sombras e imagens lá dentro da caverna, projetadas no fundo, e agora está contemplando a própria realidade. Mas aí, esse cidadão, esse filósofo, cada um de nós, contentaríamos em ficar fora? Não, nós precisamos retornar para dentro da caverna e ajudar as outras pessoas que ainda estão acorrentadas. O conhecimento não tem limites, o conhecimento não pode ser preso, o conhecimento não pode ficar limitado, ele deve ser expandido para os outros. Libertado e conhecedor do mundo, esse filósofo, o prisioneiro, regressaria à caverna e ficaria desnorteado, inclusive, pela escuridão. Contaria aos outros o que viria e tentaria libertá-los. Sim, essa é a ideia. Mas qual seria a reação daqueles que ainda estivessem presos? Eles zombariam dele, não acreditariam em suas palavras, e se não conseguisse silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando-o, e ao mesmo assim ele teimasse em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. Então, muitos filósofos foram assassinados porque discordavam do modo das pessoas no senso comum pensar, eles pensavam diferente, por isso, em certo sentido, seriam assassinados. Os 4 tempos, descrição da caverna, então vimos, é um espaço fechado. Lá dentro da caverna é o mundo das sombras, o mundo que pensamos ser real, mas é de aparência. O mundo sensível é o mundo da doxa, que Platão fala que é o mundo da opinião. É o mundo das aparências de galinha preta, de galinha branca, que está na mente. O mundo da realidade, fora da caverna, lá fora é o mundo da luz, é o mundo da episteme, é o mundo da ciência, é o mundo da filosofia. Mas para isso você tem que se converter. Converter é mudar de direção. Quem sempre caminha de uma mesma direção vai ter que mudar para outra. A ascensão, você se converte, você ascende para o mundo do conhecimento, ultrapassamos esse mundo sensível e chegamos ao mundo inteligível da direção ao sol. E é ali que nós conquistamos a verdade. É preciso aprender a aprender, incansavelmente, aprender todas as ciências, principalmente a abstração das ideias. E por último, o necessário retorno. O que significa estar lá no alto? O caminho íngreme. Ninguém pode atingir a sabedoria, diz Platão. A sabedoria pertence aos deuses, nem mesmo podemos atingir a verdade. Então nós temos que retornar e explicar para o mundo das ideias. Para terminar, o que é a caverna? É o mundo em que vivemos. Quais são as sombras das estatuetas? As coisas materiais, sensíveis que percebemos. Quem é o prisioneiro que se liberta da saída da caverna? São os filósofos. O que é a luz exterior do sol? É a luz da ciência, é a luz da filosofia, é a luz da verdade. O que é o mundo exterior? É o mundo das ideias verdadeiras, ou da verdadeira realidade. Qual o instrumento que liberta o filósofo? A dialética. O que é a visão do mundo real iluminado? É a filosofia. Por que os prisioneiros zombam, espancam? Porque não entende o que é a verdade. É uma historinha muito legal que vocês vão ler na República de Platão e refletir sobre ela. Valeu? Gostaram da aulinha pequena? 10 minutinhos, curta aí. Nos sigam aqui nas redes sociais e comente esse vídeo que para nós vai ser bastante relevante. Até logo mais.